Então vamos lá. Primeira coisa, o que nós queremos dizer aqui por cultura woke? Esse termo woke ele surge nos Estados Unidos, ele significa estou desperto, e acho que a melhor forma de definir cultura woke é a versão popular do progressismo. Porque assim, ao longo dos anos a gente tem vídeo aqui no canal também sobre o que é progressismo, a gente tem vídeo sobre por que ninguém aguenta mais a cultura woke, então referencia esses dois também. Mas basicamente é o seguinte, existe esse establishment progressista nos Estados Unidos, que quer fundamentalmente desconstruir a moral, desconstruir os costumes, que acha que a história sempre evolui, e que entende que isso está ligado a um projeto concreto de poder. Esse projeto de poder está ligado ao Partido Democrata Americano, sem dúvida alguma, mas também à oligarquia que antecede esse próprio partido, ela transcende simplesmente o país, Estados Unidos, que é uma oligarquia global, e que promove esse tipo de conteúdo. Essa oligarquia é ligada, tem muito poder financeiro e político, e ela usa a mídia e a universidade para promover essa cultura progressista. E aí, veja, usualmente o progressismo começa, ou vai se disseminando, não só como um projeto de poder, mas como sei lá, teses universitárias, livros, autores, uma série de coisas. E aí, você precisa ter uma versão do progressismo para pegar as massas, para as massas poderem aderir, para você conseguir martelar nas massas, para que elas repitam uma série de jargões, para que elas possam reproduzir tudo isso e possam ficar repetindo o que você fala. Aí vem o woke, ou seja, o woke em certa medida é simplesmente os jargões para entrar na cultura de massas do próprio progressismo, é tipo a versão Twitter do negócio. E isso, claro, entra muito forte com essa cultura de cancelamento, que a ideia é quem não segue essa pauta, então tem uma lista de preceitos ideológicos, que é exatamente a mesma lista de preceitos ideológicos do projeto de poder, curiosamente. Se você não segue isso, as pessoas vão ficar te atacando no Twitter e em outros meios, vão querer destruir o seu trabalho, porque você não aderiu a uma cartilha ideológica muito específica. Então, cultura woke, que era um termo de elogio, né, das pessoas se auto-elogiando, falando, estou acordado, woke e tal, acaba sendo tomado como um termo pejorativo, porque as pessoas simplesmente falando, isso é woke, elas começam a ficar insatisfeitas com isso, tanto com esse cancelamento, quanto com essa cartilha ideológica. E aí o resultado Hollywood e a indústria musical são os terrenos perfeitos para receberem uma enxurrada de cultura woke. É o terreno, é o celeiro fértil. Cabeça vazia, oficina do diabo, já se dizia. Então Hollywood é o lugar perfeito para isso. E daí Hollywood começa a internalizar, por pressão financeira, por pressão cultural, por pressão política, e por, sei lá, livre aderência, as pessoas já eram também zoadas de valores, sempre foram, em Hollywood. Aí as pessoas começam a seguir essa cartilha de uma maneira extremamente rígida. Mas até um ponto em que começa a sumir com todos os protagonistas homens, começa a colocar que todos os homens são idiotas nos filmes, as mulheres não podem ser mães, não podem ser esposas, a mulher tem que surrar todos os homens em todos os filmes, todos os filmes têm que ter uma diversidade forçada e artificial que não condiz com a realidade. Então, assim, o Hamlet, o príncipe da Dinamarca, tem que ser um homem chinês, porque, sei lá, né, porque isso é diversidade, mesmo que isso seja historicamente irreal. É um caso notório do Senhor dos Anéis. O Senhor dos Anéis, ele não tem as pessoas não são extremamente diversas, porque a inspiração e o que retrata o Senhor dos Anéis é a Idade Média europeia. E a Idade Média europeia não parecia a Califórnia de 2023. No entanto, os wokes pegam qualquer identidade nacional, qualquer cultura local, querem transformar em São Francisco, querem transformar em Los Angeles. E o resultado é terrível. Então, há um ódio também contra tudo que é heroísmo, tudo que é sacrifício, tudo que é força, tudo que é autoentrega. Então, não pode ter mentor também nos filmes, não pode ter um mestre. Então, na medida em que começa esse trabalho de desconstrução total do heroísmo dos personagens, eles também vão para uma linha de parasitismo, ou seja, não sendo capazes de criar novas histórias, porque ninguém a vê, né? Temos aqui um novo herói. Quem é esse novo herói? É um universitário americano progressista do cabelo azul que vai salvar a humanidade. Ninguém vai assistir isso, todo mundo riria dessa premissa, ninguém liga. Então eles têm que pegar símbolos que já estão disseminados na cultura e promover esses símbolos, né? Então é uma questão aí de basicamente de parasitismo cultural absoluto, corroer por dentro o símbolo. Então tem que pegar lá o Luke Skywalker, que todo mundo é fã. Reiterando agora que já entraram mais pessoas, pessoal, aproveitem para colocar o like aí para promover o vídeo, porque a gente está com o Shadowban sinistro aqui no canal, então aproveitem agora para colocar o like, o pessoal que está aí. Ajuda demais a quebrar essa barreira, é importantíssimo. Mandem aí no chat também, podem mandar no chat assim o pessoal que está acompanhando os exemplos também que vocês, para eu abordar aqui já agora, os exemplos de personagens que vocês viram que foram desconstruídos, né? Então você vê a figura do Thor,
o Thor sai basicamente sei lá, é um herói viking, agora o Thor tem que estar acima do peso, e aí tem o Hulk, aí tem que ter She-Hulk, aí vem e a She-Hulk, ela, sei lá, dança, entendeu? Esse é o negócio dela. Aí você tem, claro, o Predador, que é a menina de 50 quilos surra o Predador, que o Schwarzenegger não conseguiu surrar. Aí você tem, assim, começa a ficar, é um grau de artificialismo, né? O Indiana Jones é um idiota, daí tem a moça que é muito mais inteligente que ele, que resolve tudo. A Rey, claro, não tem nenhum mentor e ela consegue, ela é melhor que todo mundo em tudo. O Neo vira um idiota, o Neo sei lá, o Neo é um completo de um idiota. E a Trinity que salva ele, que levanta ele e tal. Então, esse processo, qual que é um dos maiores problemas desse negócio da cultura woke? Porque alguém pode falar, ai, mas é o anti-woke, é mimimi. Ah, mas as pessoas estão chorando. Ah, mas qual é o problema? Então vamos lá, qual é o problema? Esse tipo de conteúdo impacta especialmente as pessoas jovens demais. As pessoas jovens têm a sua cabeça feita por esse conteúdo. 2. É desmoralizante, gera um efeito de desmoralização nas pessoas. Não só as pessoas sentem as pessoas podem simplesmente não assistir filmes, perfeito. Mas tem um efeito desmoralizante porque, na medida em que você tem um monte de jovens cínicos falando que não existe heroísmo, isso piora a cultura como um todo. Sinceramente, mais imaturidade não é algo que nós estamos precisando na nossa cultura. Terceiro, dar espaço para as pessoas desconstruírem símbolos que fundamentalmente são símbolos que fizeram parte da nossa infância, da nossa cultura, de outras coisas. Isso não é um espaço que foi dado, ou que as pessoas têm um mínimo de legitimidade para poder fazer isso livremente. Elas podem pagar o dinheiro que for, podem comprar propriedades intelectuais grandes, mas simplesmente isso é mentira, isso é falso, envolve um alto grau de falsidade. Um exemplo muito notório de falsidade é o seguinte: a campanha da Barbie, do filme Barbie, ela é totalmente diferente do filme. A campanha não tem nada a ver, ou seja, eles fazem as pessoas. A campanha do He-Man, do Netflix, não tem nada a ver com a série. Então, literalmente, e aí vejam, quem está assistindo esse canal muitas vezes já é mais desperto, já é uma pessoa que já entende mais o que está acontecendo, já está mais inteligente. Mas tem muita gente que não sabe de nada, as pessoas são enganadas. O que eu conheço de gente que vira e fala assim: putz, eu fui ver Barbie, eu nem sabia do que se tratava. Eu fui lá ligar o He-Man, não imaginava que ia ter pauta. Porque as pessoas não são ligadas, elas não estão sabendo o que está acontecendo. Especialmente, novamente, quem é jovem. Quem é jovem não é ligado em nada. Olha lá e fala, que legal, He-Man. O cara não raciocina, entendeu? E quem aqui, fora quem aqui já é jovem, sabe do que eu tô falando? Ó, o pessoal da geração Z manda um abraço aí, que eu sei que tem vários que assistem. E até o pessoal da geração Z pode falar assim, ó, vocês estão da geração Z. Vocês acham que os colegas de vocês, pessoas da sua geração, têm noção do que está acontecendo no mundo? Qual que é o grau de consciência dos colegas da sua geração? E vocês podem lembrar também, quem é mais velho, pode lembrar também da sua época de juventude, como você não tinha noção de nada, entendeu? Qualquer coisa que aparecia, você... Ó, o pessoal da geração Z tá mandando aqui. Desmoralização total. Pessoal falando do Homem-Aranha, Arqueiro Verde, Desarmamentista, Thor, Rambo, Tu Quero Ver o Rambo. Querem destruir tudo que é correto. Geração Z não faz ideia da realidade, não tem noção nenhuma. Cara, meus colegas não têm noção de nada. Meus colegas, na verdade, têm noção e defendem com unhas e dentes. Não, mas aí é não ter noção, entendeu? Defender com unhas e dentes pauta woke é não ter noção da realidade. Isso é automático. Deviam forçar, devia ter um semestre de marcenaria obrigatório na universidade, entendeu? Seria já maravilhoso. Devia forçar todo mundo da geração Z a entrar no jiu-jitsu e ter um semestre de marcenaria. O que sabem é o que o professor falou. A esmagadora maioria estão perdidos. Graças a Deus eu fui despertar, acordei graças a esse canal. Geração Z gosta de NPC. Cara, é um negócio bizarro. Então, assim, a geração Z tá quase perdida e tal. Quem tá aqui, graças a Deus, não tá, mas é isso. Quer dizer, nós temos que entender que tem um processo aí que ataca exatamente a juventude, que é quem não tem noção de nada, entendeu? Então, é claro que isso é um problema. E aí tem uma cultura de pessoas que passam o dia inteiro. Então, por que é um tema a cultura woke? Porque tem uma cultura de um monte de jovens que passam o dia inteiro chorando no Twitter, que literalmente não conseguem trabalhar, porque senta no trabalho e tudo é opressão. E daí ele fica pensando, o cara passa o dia inteiro escrevendo sobre todas as opressões do mundo. Que se você fala uma coisa, bate assim na mesa, ele começa a tremer. Tenho 23 anos, estou achado de atrasado por ser conservador. Jovens que estão agora o dia inteiro querendo caçar o preconceito do preconceito do preconceito e tal. E que assim, não empreenderam, não desenvolveram fisicamente, não desenvolveram intelectualmente. Cara, isso é um problema. Nós vamos conviver com essas pessoas a vida inteira. É um problema. Se você piora, se a sua coisa vai ser de velho.
conversa de velho, o caramba. Qualquer pessoa que ande na rua consegue ver o que eu tô falando. As pessoas da geração estão falando aqui no chat. Então não é... todos os velhos falam isso da geração nova. Sim, e sabe qual é o problema? Vários deles tinham razão, entendeu? Esses velhos estavam certos, pô. O único velho que não estava certo é o Boomer. Todos os outros estavam certos, entendeu? Só o velho que veio antes do Boomer falou assim: putz, essa geração aí da revolução sexual só quer saber deles mesmos, só querem saber de consumir, eles vão acabar com tudo. Estava certo, acertaram. Previsão correta, certíssimo. Então a grande questão é que nós temos que passar para as pessoas jovens, para todo mundo, mas para as pessoas jovens em especial, símbolos de heroísmo, de sacrifício, de bondade, modelos bons de masculinidade. Não tem condição de uma geração inteira ser criada achando que ser homem é a pior coisa do mundo. Não dá. Ser homem não é um problema. Ser homem é uma coisa boa. Acabou. Eu estou absolutamente feliz em ser homem. Ah, não, mas que horror, que não sei o quê. Horror o caramba. A masculinidade é necessária. Muitas coisas do mundo foram construídas pela masculinidade. E do mesmo modo, as mulheres não podem crescer achando que o único modo de elas serem mulheres é surrando homens. Elas têm que ter elas têm que poder desenvolver uma identidade feminina, entender exemplos de mulheres boas, mulheres maternas. Porque a paternidade e a maternidade são ápices da masculinidade e da feminilidade. Então não é saudável isso não. As pessoas querem fingir que é exagero. Não é exagero. Quando você começa a ver 60 mil filmes sendo feitos com a mesma pauta, e toda essa pauta que é desconstruir a masculinidade, isso não é um exagero. Isso é uma coisa que está na sua frente, está acontecendo. E aí quem fala não existe cultura woke está delirante. Está delirante, está vivendo fora da realidade. Falar que isso não existe é viver fora. Ou você não faz ideia de nada, ou você não consegue enxergar o óbvio.